Passo 8 em direção à riqueza. Persistência. Você reconhecerá e eliminará certas fraquezas que estão entre você e seus objetivos. Sua persistência se desenvolverá num poder respeitado, provado e progressivo. A persistência é fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é o poder da vontade. Força de vontade e desejo, se combinados corretamente, formam um par irresistível. Homens que acumulam grandes fortunas geralmente são conhecidos como de sangue frio e às vezes cruéis. Muitas vezes são mal interpretados. O que têm é força de vontade, que misturam a persistência, colocando-a por trás dos desejos para assegurar a consecução dos seus objetivos. A maioria das pessoas está pronta para alijar objetivos e propósitos, desistindo ao primeiro sinal de oposição ou má sorte. Alguns continuam, apesar de toda a oposição, até a meta. Pode não ter significado heróico a palavra persistência, mas essa qualidade está para o caráter do homem como o carvão está para o aço. A construção de uma fortuna geralmente envolve a aplicação dos 13 princípios dessa filosofia. Esses princípios devem ser entendidos e aplicados com persistência por todos os que acumulam dinheiro. Desejo fraco produz resultados fracos. Se você está acompanhando o livro com a intenção de aplicar o conhecimento que oferece, seu primeiro teste de persistência será quando começar a seguir os 6 passos descritos no 2º capítulo. A não ser que você seja um dos 2 em 100 que já tem o objetivo definido na mira e plano definido para alcançá-lo, poderá ler as instruções, depois continuar com a rotina diária sem jamais seguir as instruções. Falta de persistência é uma das causas principais de fracasso. Além disso, a experiência com milhares de pessoas provou que a falta de persistência é fraqueza comum à maioria dos homens. Trata-se de fraqueza que pode ser vencida pelo esforço. A facilidade com que a falta de persistência pode ser vencida dependerá inteiramente da intensidade do desejo de cada um. O ponto de partida de toda a realização é o desejo. Mantenha isso sempre em mente. Desejos fracos produzem resultados fracos, assim como pequena quantidade de fogo produz pequena quantidade de calor. Se você achar que lhe falta persistência, essa fraqueza pode ser remediada ateando fogo mais forte aos seus desejos. Continue a ler até o fim, depois volte ao capítulo do desejo e comece imediatamente a seguir as instruções dadas com relação aos 6 passos. O interesse com que seguir as instruções indicará claramente quanto ou quão pouco você realmente deseja acumular dinheiro. Se achar indiferente, pode estar certo de não ter adquirido ainda a consciência do dinheiro que deve possuir antes de ter certeza de poder acumular fortuna. Fortunas gravitam em torno aos homens cujas mentes foram preparadas para atraí-las com a mesma certeza da água que se dirige para o oceano. Se achar fraco em persistência, centralize a atenção nas instruções contidas no capítulo sobre o poder. Cerque-se de um grupo de mente superior e, através dos esforços cooperantes dos membros do grupo, poderá desenvolver persistência. Encontrará instruções adicionais para o desenvolvimento da persistência nos capítulos sobre a autossugestão e o subconsciente. Siga as instruções esboçadas naqueles capítulos até sua natureza habitual fornecer ao subconsciente um retrato claro do objeto de seu desejo. Desse ponto em diante, você não será prejudicado pela falta de persistência. O subconsciente trabalha continuamente enquanto você está acordado e enquanto dorme. A magia da consciência do dinheiro. Esforço espasmódico ou ocasional para aplicar as regras não lhe será de valor algum. Para conseguir resultados, você deve aplicar todas as regras até que sua aplicação se torne hábito fixo. De nenhuma outra forma você poderá desenvolver a necessária consciência do dinheiro. A pobreza é atraída para quem tem a mente favorável a ela, assim como o dinheiro é atraído por aquela cuja mente foi deliberadamente preparada para atraí-lo e pelas mesmas leis. A consciência da pobreza apossar-se-á voluntariamente da mente que não se ocupa com a consciência do dinheiro. A consciência da pobreza se desenvolve sem aplicação consciente de hábitos favoráveis a ela. A consciência do dinheiro deve ser criada de encomenda, a não ser que se nasça com essa consciência. Entenda o significado total das afirmações do parágrafo precedente e compreenderá a importância da persistência na acumulação de fortuna.
Sem persistência, você será derrotado antes mesmo de começar. Com persistência, vencerá. Se alguma vez você já teve um pesadelo, compreenderá o valor da persistência. Você está deitado na cama, semi-acordado, com a sensação de estar sufocando, é incapaz de virar-se ou de mover um músculo. Percebe que deve começar a readquirir controle sobre seus músculos. Através de persistente esforço de vontade, consegue finalmente mexer os dedos de uma das mãos. Continuando a mover os dedos, você estende o controle aos músculos de um dos braços até poder erguê-lo. Depois, consegue controlar o outro braço da mesma maneira. Finalmente, adquire controle sobre os músculos de uma das pernas, depois sobre os da outra. Então, num supremo esforço de vontade, readquire completo controle do sistema muscular e safa-se do pesadelo. A dificuldade foi superada passo a passo. Você tem um guia oculto. Você pode achar necessário safar-se de sua inércia mental por um processo semelhante, movendo-se lentamente a princípio, aumentando a velocidade depois, até adquirir controle total sobre a vontade. Seja persistente por mais vagarosamente que se mova no começo. Com a persistência virá o sucesso. Se escolher seu grupo de mente superior com cuidado, terá nele pelo menos uma pessoa que o ajude a desenvolver a persistência. Alguns homens que acumularam grandes fortunas fizeram-no por necessidade. Desenvolveram o hábito da persistência por terem sido tão perseguidos pelas circunstâncias que tiveram de se tornar persistentes. Os que cultivam o hábito da persistência parecem gozar de um seguro contra o fracasso. Não importa quantas vezes sejam derrotados, chegam no final ao topo da escada. Às vezes, parece haver um guia oculto, cujo dever é testar os homens através de todas as espécies de experiências desanimadoras. Aqueles que se reerguem após a derrota e continuam tentando, alcançam, e o mundo aplaude. Viva! Sabia que você seria capaz! O guia oculto não permite que ninguém consiga grandes realizações sem passar o teste da persistência. Os que não conseguem vencê-lo simplesmente não passam no exame. Os que conseguem vencê-lo são generosamente recompensados por sua persistência. Alcançam como compensação qualquer meta que perseguem. E isso não é tudo. Recebem algo infinitamente mais importante que a compensação material. O conhecimento de que toda derrota traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Derrota, condição temporária. Há exceções a essa regra. Algumas pessoas conhecem por experiência a solidez da persistência. São os que só aceitam a derrota como algo temporário. São aqueles cujos desejos são postos em evidência com tal persistência que a derrota no fim se transforma em vitória. Nós, que estamos nas linhas secundárias da vida, vemos o número assustadoramente grande dos que são derrotados para nunca mais se reerguerem. Vemos aos poucos que aceitam o castigo da derrota como impulso para um esforço maior. Esses, felizmente, nunca aprendem a aceitar a marcha ré da vida. Mas o que não vemos, o que a maioria de nós nem sequer suspeita que exista, é o poder silencioso, porém irresistível, que vem salvar os que continuam lutando mesmo em face da adversidade. Se falarmos nesse poder, podemos chamá-lo de persistência e ficar nisso. Uma coisa todos nós sabemos: se não se possuir persistência, não se alcança sucesso valioso em nenhuma profissão. Ao escrever essas linhas, ergo os olhos do meu trabalho e vejo diante de mim, a menos de um quarteirão, a grande e misteriosa Broadway, cemitério de esperanças mortas, e antessala da oportunidade. Do mundo inteiro vem gente à Broadway à caça de fama, fortuna, poder, amor ou o que quer que os seres humanos chamem de sucesso. Uma vez ou outra, alguém se destaca na longa procissão de aspirantes e o mundo ouve dizer que mais um dominou a Broadway. Mas a Broadway não é fácil ou rapidamente conquistável. Ela só reconhece talento, aceita o gênio, recompensa em dinheiro depois que a pessoa se recusa a desistir. Sabemos então que descobriu o segredo de como conquistar a Broadway. O segredo está sempre, inseparavelmente, ligado à palavra persistência. O segredo é contado na luta de Fannie Huston, cuja persistência conquistou a grande estrada branca. Chegou a Nova York em 1915 para converter seus escritos em riqueza. A conversão não chegou logo, mas chegou. Durante 4 anos, ela conheceu os caminhos secundários de Nova York em experiências de primeira mão. Passava os dias trabalhando e as noites esperando. Quando a esperança se tornou fraca,
Ela não disse, tá bem, Broadway, você ganhou, mas sim, tá bem, Broadway, você pode bater alguns, mas não a mim, vou forçá-la a desistir. Um editor, The Saturday Evening Post, enviou-lhe 36 cartões de recusa antes que ela conseguisse quebrar o gelo e ter um conto aceito. O escritor médio, como médio em qualquer setor da vida, teria desistido da tarefa ao chegar primeiro cartão de recusa. Ela, porém, martelou as calçadas durante 4 anos porque estava determinada a vencer. Depois chegou a recompensa. Quebrara-se o encanto. O guia oculto testara Fanny Hurston e ela aguentara firme. Daí em diante, editores abriram caminho à sua porta. O dinheiro chegou com tal rapidez que ela mal tinha tempo de contá-lo. Logo foi descoberta pelo pessoal do cinema e então o dinheiro não veio mais como troco miúdo, mas como inundação. Eis uma descrição sumária do que a persistência é capaz de alcançar. Fanny Hurston não é nenhuma exceção. Onde quer que homens e mulheres acumulem grandes riquezas, esteja certo de que primeiro adquiriram persistência. A Broadway dará uma xícara de café e um sanduíche a qualquer mendigo, mas exige persistência dos que procuram grandes prêmios. Kate Smith dirá amém ao ler isso. Cantou durante anos sem dinheiro e sem preço diante de qualquer microfone que pudesse alcançar. A Broadway lhe disse, venha conquistar o que quer se aguentar. Ela aguentou até num dia feliz. A Broadway se cansou e disse, que adianta? Você não percebe quando é derrotada? Por isso diga seu preço e comece a trabalhar de verdade. A senhorita Smith estabeleceu o preço. Era bem alto. Qualquer um pode aprender persistência. A persistência é um estado de espírito, portanto pode ser cultivada, como todos os estados de espírito. Baseia-se a persistência em causas definidas, entre as quais temos 1. Propósito definido. Saber o que se deseja é o primeiro e talvez o passo mais importante para desenvolver a persistência. Um motivo forte faz superar muitas dificuldades. 2. Desejo. É comparativamente fácil adquirir e manter persistência ao perseguir o objeto de um desejo intenso. 3. Autoconfiança. Acreditar na própria capacidade de realizar um plano anima a seguir o plano até o fim com persistência. A autoconfiança pode ser desenvolvida pelo princípio descrito no capítulo da autossugestão. 4. Planos definidos. Planos organizados, mesmo que sejam fracos e inteiramente impraticáveis, estimulam a persistência. 5. Conhecimento preciso. Saber que nossos planos são sólidos, baseados na experiência ou na observação, encoraja a persistência. A adivinhação, em vez de conhecimentos, destrói a persistência. 6. Cooperação. Simpatia, compreensão harmoniosa com os outros tendem a desenvolver a persistência. 7. Força de vontade. O hábito de concentrar o pensamento na formação de planos para alcançar propósitos definidos conduz à persistência. 8. Hábito. A persistência é resultado direto do hábito. A mente absorve e se torna parte das experiências diárias nas quais se alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser eficazmente curado pela repetição forçada de atos de coragem. Todos os que na guerra entraram em serviço ativo sabem disso. Inventário de persistência em 8 itens. Antes de abandonar o assunto da persistência, faça um autoinventário, determinando o que lhe falta, se é que lhe falta, nesse setor de tão essencial qualidade. Meça-se corajosamente, ponto por ponto, e veja quantos dos 8 fatores de persistência lhe faltam. A análise pode levar a descobertas que lhe darão um novo poder sobre si mesmo. Aqui encontrará os verdadeiros inimigos que se colocam entre você e a realização de valor. Encontrará não só os sintomas indicativos da persistência fraca, como também as causas subconscientes profundamente arraigadas dessa fraqueza. Estude cuidadosamente a lista e encare-as com coragem se realmente deseja saber quem é e o que é capaz de realizar. São essas as fraquezas que devem ser vencidas por todos aqueles que acumulam riquezas. 1. Fracasso em reconhecer e definir com clareza exatamente o que se deseja. 2. Procrastinação com ou sem causa, geralmente apoiada em um batalhão de álibis e desculpas. 3. Falta de interesse em adquirir conhecimentos especializados. 4. Indecisão, hábito de eximir-se de responsabilidade em todas as ocasiões, em vez de enfrentar os assuntos corajosamente, também com apoio em álibis. 5.
O hábito de depender de álibis em vez de criar planos definidos para a solução dos problemas. 6. Autossatisfação. Há pouco remédio para essa doença e nenhuma esperança para os que dela sofrem. 7. Indiferença, geralmente refletida na prontidão com que se entra em acordo, em vez de enfrentar a oposição e combatê-la. 8. O hábito de culpar outros pelos próprios erros e aceitar circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. 9. Fraqueza de desejo devido à negligência na escolha de motivos que impelem a ação. 10. Vontade, avidez mesmo, de fugir ao primeiro sinal de derrota, baseada em um ou mais dos 6 temores básicos. 11. Falta de planos organizados por escrito onde possam ser analisados. 12. O hábito de não mudar de ideia ou de agarrar uma oportunidade quando ela se apresenta. 13. Ansiar em vez de desejar. 14. O hábito de aceitar a pobreza em vez de procurar riquezas, ausência geral de ambição de ser, fazer e possuir. 15. Procurar os atalhos para a riqueza, tentar receber sem dar o justo equivalente. Geralmente isso se reflete no hábito de jogar à espera de grandes negócios. 16. Medo à crítica, fracasso em criar planos e pô-los em ação pelo que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Esse inimigo encabeça a lista porque geralmente existe no subconsciente onde sua presença não é reconhecida. Veja os 6 temores básicos num dos capítulos posteriores. Qualquer um pode criticar. Examinemos alguns sintomas do medo à crítica. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e o público em geral os influencie a tal ponto que não podem viver suas próprias vidas de medo das críticas. Inúmeras pessoas cometem erros no casamento, aguentam firme e atravessam a vida desencantadas e infelizes por temerem as críticas que poderiam vir se corrigissem o erro. Todos os que sentiram essa forma de medo conhecem os danos irreparáveis que produz, destruindo a ambição e o desejo de realizar. Milhões de pessoas deixam de adquirir instrução tardia por terem parado de estudar por temerem as críticas. Inúmeros homens e mulheres, tanto jovens como velhos, deixam que parentes lhes estraguem a vida em nome do dever, por temerem críticas. O dever não requer que nenhuma pessoa se sujeite à destruição de suas ambições pessoais e do direito de viver a própria vida da maneira que quiser. As pessoas se recusam a arriscar-se nos negócios por temerem as críticas que possam surgir se falharem. O medo à crítica, em tais casos, é mais forte que o desejo de sucesso. Muita gente recusa um alto objetivo ou deixa de escolher uma carreira por temer as críticas de parentes e amigos que possam dizer: não tenha metas tão altas, vão pensar que você é louco. Quando Andrew Carnegie sugeriu que eu dedicasse 20 anos à organização de uma filosofia de realização individual, meu primeiro impulso de pensamento foi o de medo. Medo do que as pessoas pudessem dizer. A sugestão deu-me um objetivo bem mais fora de proporção do que tudo que até então concebera. Rápido como um raio, meu espírito começou a criar álibis e desculpas, todas reconhecíveis pelo temor inerente de críticas. Algo dentro de mim dizia: você não pode fazê-lo, a tarefa é grande demais e exige tempo demais. O que pensarão os parentes? Como é que você vai ganhar a vida? Ninguém organizou jamais uma filosofia de sucesso. Com que direito você crê fazê-lo? Quem é você, na verdade, para ter tão alto objetivo? Lembre-se de sua origem humilde. O que você sabe sobre filosofia? Vão pensar que você é louco, e pensaram mesmo. Por que é que ninguém fez isso antes? Essas e muitas outras perguntas vieram-me à mente, exigindo atenção. Parecia que o mundo inteiro voltara a atenção para mim, de repente, com o propósito de ridicularizar-me, para que eu desistisse do desejo de realizar a sugestão de Carnegie. Tive uma ótima oportunidade nessa ocasião de matar toda a ambição antes que essa pudesse dominar-me. Mais tarde na vida, depois de analisar milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias são natimortas e precisam ter o sopro de vida injetado nelas através de planos definidos de ação imediata. O tempo de cultivar a ideia é o do seu nascimento. Cada minuto a mais de vida dá-lhe melhor oportunidade de sobrevivência. O medo da crítica está no fundo da destruição da maioria das ideias, que nunca alcançam o estágio do planejamento e da ação. Criaram suas próprias oportunidades. Muita gente crê que o sucesso seja resultado de oportunidades favoráveis.
Existe certa base para tal crença, mas os que dependem completamente da sorte ficam quase sempre decepcionados porque se esquecem do outro fator importante, imprescindível para que se tenha certeza do sucesso, e o conhecimento com o qual oportunidades favoráveis podem ser feitas de encomenda. Durante a depressão, o comediante W.C. Fields perdeu todo o dinheiro e se encontrou sem renda, sem emprego e sem meios de subsistência. O vaudeville não mais existia. Estava, além disso, com mais de 60 anos, idade em que muitos se consideram velhos. Tão ansioso estava por voltar a representar que se ofereceu para trabalhar de graça num campo novo, o cinema. Além dos outros aborrecimentos, ainda caiu e machucou o pescoço. Para muitos, esse teria sido o momento de desistir e fugir. Mas Fields era persistente. Sabia que se continuasse, teria oportunidades mais cedo ou mais tarde, e foi o que aconteceu, mas não por pura sorte. Mary Dressler achou-se totalmente sem recursos, sem dinheiro, sem emprego, quando estava na casa dos 60. Também ela procurou oportunidades e teve-as. Sua persistência trouxe-lhe assombroso triunfo, tarde na vida, muito além da idade em que a maioria dos homens e mulheres não mais tem ambição de realizar. Ed, cantor, perdeu o dinheiro no colapso da bolsa em 1929, mas possuía ainda persistência e coragem. Com isso, mais 2 olhos proeminentes, voltou a ter uma renda de $10.000 semanais. Em verdade, com persistência é possível continuar, mesmo sem muitas outras qualidades. A única oportunidade em que se pode ter o luxo de confiar é a oportunidade feita por nós mesmos. Essa vem da aplicação da persistência. O ponto de partida é o propósito definido. Tudo o que queriam era um ao outro. Era uma vez um homem que era rei de grande império. Em seu coração, todavia, não era rei, e sim um homem solitário. Como príncipe de Gales por mais de 40 anos, foi alvo de princesas casadoras em toda a Europa que se encontravam a seus pés. Não podia ter vida particular e, quando se tornou Eduardo VI, enfrentou um vazio pessoal dificilmente entendido por seus alegres súditos, vazio que só poderia ser preenchido pelo amor. E Wallis Simpson? 2 vezes, não tendo encontrado amor, tivera a coragem de continuar a busca. Seu primeiro dever era amar. Qual a coisa mais importante do mundo? O mestre chamou-a de amor. Não regras impostas pelos homens, críticas, amargura ou calúnia, não o casamento político, e sim o amor. Ao pensar em Wallis Simpson, pense em alguém que sabia o que queria e abalou um grande império para obtê-lo. Mulheres que se queixam de que esse mundo é dos homens, que as mulheres não têm oportunidades iguais de vencer, devem a si mesmas estudar cuidadosamente a vida dessa mulher incomum que, numa idade em que a maioria das mulheres se consideraria velha, conquistou o solteirão mais procurado do mundo. E Eduardo VI, será que pagou preço alto demais pelo amor da única mulher que quis? Só nos restam conjecturas, mas podemos ver a decisão, podemos ver que a decisão teve preço, que o preço foi pago e pago abertamente. O Império Britânico deu lugar a uma nova ordem mundial. O Duque de Windsor e sua mulher reconciliaram-se finalmente com a família real. Sua história de amor, de persistência, de um preço pago e amor triunfante parece pertencer à época longínqua, mas devemos lembrar-nos de que os dois procuraram o maior tesouro do mundo e exigiram-no. Examine as primeiras 100 pessoas que encontrar. Pergunte-lhes o que mais querem na vida e 98 não serão capazes de dizê-lo. Se os apertar por respostas, alguns dirão segurança, muitas dirão dinheiro, outras felicidade, outros ainda fama e poder. Alguns poderão dizer reconhecimento social, vida fácil, capacidade de cantar, dançar ou escrever, mas nenhum será capaz de definir os termos ou dar a menor indicação de um plano pelo qual esperam alcançar os desejos vagamente formulados. Riquezas não reagem a desejos, só reagem a planos definidos, apoiados em desejos definidos através de constante persistência. 4 passos para a persistência. Há 4 passos simples que conduzem ao hábito da persistência. Não exigem grande quantidade de inteligência, nem quantidade especial de instrução e exigem pouco tempo ou esforço. Os passos necessários são: 1. Propósito definido, apoiado por um desejo ardente de realização. 2. Plano definido, expresso em ação contínua.
3. Mente hermeticamente fechada contra quaisquer influências negativas ou desanimadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4. Aliança amistosa com uma ou mais pessoas que nos encorajem a seguir tanto o plano como o propósito. Os 4 passos precedentes são essenciais ao sucesso em todos os setores da vida. O propósito total dos 13 princípios dessa filosofia é capacitá-lo a dar tais passos como uma questão de hábito. São passos pelos quais se pode controlar o próprio destino econômico, são passos que conduzem à liberdade e independência de pensamento, são passos que conduzem à riqueza em pequena ou grande quantidade, são passos que conduzem ao poder, à fama e ao reconhecimento do mundo, são passos que garantem oportunidades favoráveis, são passos que convertem sonhos em realidades físicas, são passos que conduzem à vitória sobre o temor, desânimo e indiferença. Há uma recompensa magnífica para todos os que aprenderem a dar os 4 passos. É o privilégio de redigir o próprio ingresso, fazendo a vida conceder o preço que lhe se pede. Pode-se obter auxílio da inteligência infinita? Qual o poder místico que dá aos homens de persistência a capacidade de dominar as dificuldades? A qualidade da persistência implanta na mente alguma forma de atividade espiritual, mental ou química que dá acesso a essas forças sobrenaturais? A inteligência infinita se coloca ao lado da pessoa que luta mesmo depois que a batalha foi perdida, com o mundo inteiro do lado oposto? Essas e muitas outras perguntas similares surgiram-me na mente ao observar homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de vastas proporções com pouco mais no início que a persistência. Ou Thomas A. Edison, que com menos de 3 meses de escola se tornou o maior inventor do mundo, convertendo a persistência na máquina de falar, na máquina de filmes e na luz incandescente, para não mencionar meia centena de outras invenções úteis. Tive o feliz privilégio de analisar tanto Edison como Ford ano após ano, num longo período de anos. Daí a oportunidade de estudá-los de perto, que me fez falar com conhecimento de causa ao dizer que não achei outra qualidade, senão a persistência, em nenhum deles, que mesmo remotamente sugerisse a fonte principal de suas realizações. Ao fazer um estudo imparcial de profetas, filósofos, homens milagrosos e líderes religiosos do passado, chega-se à conclusão inevitável de que a persistência, a concentração de esforços e o propósito definido foram as fontes principais de suas realizações. Consideremos, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analisemos sua vida comparando-o a homens de realizações nessa época moderna de indústria e finança e observemos como todos eles têm um traço predominante em comum: a persistência. Se você está vivamente interessado em estudar o estranho poder que dá potência à persistência, leia uma biografia de Maomé, principalmente a da Essed Bey. Essa breve apreciação do livro, feita por Thomas Sugary no Herald Tribune, fornecerá uma amostra do que irão saborear os que consagrarem o tempo necessário à leitura da história toda de um dos exemplos mais assombrosos do poder de persistência que a civilização conhece. O último grande profeta. A apreciação de Thomas Sugary. Maomé era profeta, mas nunca fez nenhum milagre. Não era místico, não possuía instrução formal e só começou sua missão aos 40 anos. Ao anunciar-se como mensageiro de Deus, trazendo as novas da verdadeira religião, foi ridicularizado e rotulado de lunático. Crianças passavam-lhe a rasteira e mulheres jogavam-lhe sujeiras. Foi banido de sua cidade natal, Meca, e seus seguidores privados dos bens e mandados ao deserto para junto dele. Depois de ter pregado durante 10 anos, nada mais pode apresentar senão desterro, pobreza e ridículo. Entretanto, antes que outros 10 anos se passassem, era ditador da Arábia, governador de Meca e líder de nova religião mundial que se alastraria até o Danúbio e os Pirineus antes de exaurir o ímpeto que lhe dera. Esse ímpeto era triplo: poder de palavra, eficácia da oração e o parentesco do homem com Deus. Sua carreira não tinha sentido. Maomé nasceu de membros empobrecidos de uma família importante de Meca. Meca, encruzilhada do mundo, abrigo da pedra mágica chamada de Caaba, grande cidade do comércio de todas as rotas comerciais, por ser anti-higiênica, mandava suas crianças para o deserto para serem criados pelos beduínos. Maomé foi assim criado.
sugando força e saúde do leite de mães nômades. Pastor de ovelhas, logo foi contratado por rica viúva como líder de suas caravanas. Viajou por todo o mundo oriental, falou a muitos homens de diversos credos, observando o declínio do cristianismo em seitas belicosas. Quando completou 28 anos, Khadija, a viúva, viu-o com bons olhos e se casou com ele. O pai dela teria objetado a tal casamento, por isso ela o embebedou. Segurou-o enquanto lhe davam a benção paterna. Nos 12 anos seguintes, Maomé viveu como comerciante rico, respeitado e muito sagaz. Depois começou a vaguear pelo deserto, retornando um dia como o primeiro verso do Corão, e disse a Khadija que o arcanjo Gabriel lhe aparecera dizendo que lhe cabia ser mensageiro de Deus. O Corão, a palavra revelada por Deus, era o que mais se assemelhava a um milagre na vida de Maomé. Nunca fora poeta, não possuía o dom da palavra. Contudo, os versos do Corão, quando os recebia e os recitava aos fiéis, eram melhores que quaisquer versos produzidos pelos poetas profissionais das tribos. Isso, para os árabes, era um milagre. Para eles, o dom da palavra era o maior dom e o poeta todo-poderoso. Além disso, o Corão dizia que todos os homens eram iguais perante Deus e que o mundo deveria ser um Estado democrático, o Islã. Foi essa heresia política, mais o desejo de Maomé de destruir os 360 ídolos do pátio de Caaba, que causaram seu banimento. Os ídolos traziam as tribos do deserto a Meca, o que significava negócios. Por isso, os comerciantes de Meca, os capitalistas dos quais Maomé fizera parte, caíram sobre ele. Retirou-se então para o deserto e proclamou a soberania sobre o mundo. A ascensão do Islã começou. Do deserto veio a chama que não mais se distinguiria, um exército democrático lutando como uma unidade só e preparado a morrer sem pestanejar. Maomé convidara Jesus e cristãos a unir-se a ele, pois não estava criando uma nova religião. Chamava a todos os que acreditavam no único Deus para que se unissem numa única fé. Tivessem os judeus e cristãos aceito seu convite, o Islã teria conquistado o mundo. Não o fizeram. Nem sequer aceitaram a inovação de Maomé de uma guerra mais humana. Quando os exércitos do profeta entraram em Jerusalém, ninguém foi morto por causa da fé professada. Séculos depois, quando os cruzados entraram na cidade, nenhum homem, mulher ou criança muçulmana foi poupada. Os cristãos só aceitaram uma ideia muçulmana, o lugar de estudo, a universidade.